Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu creio que nós ouvimos atentamente a palavra de Deus. Que esta palavra ouvida possa ser guardada no nosso coração. Que essa palavra possa ser o nosso chão, por onde nós vamos caminhando, nos sentindo todos assistidos e amparados pelo amor de Deus depositado nos nossos corações. Eu creio que como barro nas mãos do oleiro, também assim nós podemos todos nos sentir. Estamos todos nas mãos de Deus. Que deixemos Deus assumir a posse da nossa vida. Tirar todas as arestas, assim como o oleiro tira do barro, para que nós sejamos semelhante a um vaso novo, que depois de tirar toda a sujeira, as arestas, nas mãos do oleiro, o barro se transforma num vaso, certamente bonito e com uma importância muito grande. Jesus hoje comparou o reino de Deus a uma rede lançada ao mar, que pega peixe de todo tamanho, de todo tipo. A palavra de Deus dizia que os peixes bons eram recolhidos no cesto e os outros descartados. Como certamente nós gostaríamos que a rede do amor de Deus lançada sobre as nossas vidas, sejamos semelhantes àqueles peixes bons, conservados não no cesto, mas no coração de Deus, e que não haja necessidade de descartar ninguém. Eu quero assim, meus amados irmãos, aproveitar a oportunidade para manifestar a minha gratidão ao Padre Clóvis por ter me confiado a responsabilidade desta noite, quinta, da preparação da festa do titular desta comunidade. Ao meu irmão Altamirando, a minha comunhão fraterna em Cristo Jesus. As religiosas que moram aqui na área desta paróquia e os que vieram comigo, o meu grande abraço de amigo, irmão e pastor. E a todos vocês, meus amados irmãos, a quem nós temos um grande carinho, atenção, e que não deixam de estar sempre nos nossos corações e ser também presente nas nossas orações. A vocês todos, as minhas orações. E como eu dizia no início, nós rezamos esta Santa Missa em comunhão com muitos irmãos que de diversas cidades, não só da Bahia, mas de Minas e de outros estados, nesses dias estão se dirigindo ao santuário do Bom Jesus na cidade da Lapa. O Bom Jesus, meus amados irmãos, é o Filho de Deus, é o irmão nosso, a quem nós veneramos e adoramos, e devotamos a Ele toda a nossa atenção por meio desta novena preparatória para a sua festa. O Bom Jesus aqui, nesta comunidade, que também nós festejamos como o Senhor do Bom Fim, lá na paróquia de São Miguel, é o mesmo Bom Jesus lá, com o título
do Senhor do Bonfim. Já fui pároco também de Bom Jesus, lá no distrito de Itabaí, da cidade de Macarani. De modo que para mim é sempre uma alegria, uma satisfação me encontrar com o povo de Deus para poder celebrar o que nós cremos, o que nós necessitamos, o mistério de Deus. Para que o mistério de Deus, entrelaçado com a nossa vida ou com as nossas vidas, possamos nos sentir mais fortalecidos, revigorados e amparados. Nesta quinta noite, meus amados irmãos, o tema que nos é proposto, a oração nos inspira a caridade pelo pão que recebemos. Nós estamos no ano dedicado à oração. Esse ano de 2024 é o ano dedicado à oração, em preparação ao grande evento da igreja, o jubileu, que vai acontecer no próximo ano. E o ano dedicado à oração, não só em preparação a este evento, mas também a oração como essa oportunidade de fazer da oração uma comunicação com Deus, para estabelecermos com Ele uma relação não somente de filhos, mas sobretudo de amigos. Que a oração seja esse veículo de comunicação, de aproximação e de intimidade com Deus. E de modo que nós rezamos com a oração de Jesus, nós rezamos com a palavra de Deus, nós rezamos através das nossas devoções, e de modo que nós temos por meio da oração vários caminhos para podermos chegar e tocar o coração de Deus. Portanto, no momento em que Jesus estava orando, chegou um dos seus discípulos e perguntou a Jesus, pediu a Jesus para que ele pudesse ensinar eles a rezar como João ensinou os seus discípulos. Certamente, assim como eles aprenderam a rezar com João Batista, eles queriam também que Jesus os ensinasse. E Jesus vai fazer da sua oração a oração daqueles que também precisavam fazer essa comunicação com o Pai, a quem ele veio aqui manifestar, e assim poder ser presença e sinal do Pai. Portanto, toda oração tem como base, meus amados irmãos, essa intimidade com Deus. Mas a oração tem como fonte o nosso batismo. O nosso batismo pelo qual nós fomos escolhidos e chamados como filhos de Deus. Portanto, o batismo nos faz filhos de Deus. E na medida que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, nós crescemos na presença de Deus. E crescendo na presença de Deus, nós aprendemos a conhecê-lo, a amá-lo e dialogá-lo com Ele. Portanto, meus amados irmãos, Jesus nos ensinou a rezar com a oração pelo qual Ele nos chama, para com Ele chamarmos todos Deus de Pai. Jesus rezava noites e dias, meus amados irmãos. Lá no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 6, o versículo 2, diz que Jesus passava a noite inteira em oração, a sós com Deus. O apóstolo São Paulo, em muitas das suas cartas, ele rezava e recomendava os seus discípulos também a rezarem. Lá no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, diz
que os primeiros cristãos, eles eram perseverantes na oração. E aí, meus amados irmãos, voltemos para nós. Eu rezo. Como é que eu rezo? As minhas orações, ela parte de que princípio? As minhas orações estão pautadas em quais verdades que eu creio? Portanto, meus amados irmãos, Jesus, lá no texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 5, Jesus desaconselha a oração do hipócrita, aquele que só reza com os lábios e não tem nada no coração. Portanto, nós precisamos não só rezar, mas saber como é que nós estamos rezando. Quantas vezes nós encontramos pessoas que depois de participarem da celebração e diz que está saindo da maneira como chegou. Não teve a facilidade de fazer esta comunicação com aquele qual viemos nos encontrar e dialogar e falar. Portanto, meus amados irmãos, a oração é uma das expressões mais evidentes da fé, da vida pessoal e eclesial. Inegavelmente, meus amados irmãos, a oração faz parte da nossa vida cristã. E partindo, meus amados irmãos, com essa introdução, para chegarmos no tema desta noite, a oração que nos inspira a caridade pelo pão que recebemos. A oração nos inspira aos melhores sentimentos do amor, da bondade, da caridade. O pão que nós, meus amados irmãos, recebemos, nós precisamos ter a consciência que é o mesmo pão que nós precisamos também oferecer. E aqui eu me reporto não somente o pão para o alimento do corpo, mas tantos pães que nós precisamos e necessitamos, e que são urgentes a chegada desses pães, dos direitos para todos, da igualdade, da fraternidade, do amor, da sensibilidade, da ternura do coração. São esses pães que nós certamente recebemos e que ao mesmo tempo nós precisamos ter a facilidade de oferecer para que todos possam ter a vida tão dignificada como nós também desejamos e queremos que seja também assim a vida nossa. Portanto, meus amados irmãos, a oração, né, que nós queremos, o pão que nós queremos, né, que nós recebemos, é o pão que revela, né, o amor do coração. O pão que nos educa na partilha dos sentimentos. É o pão que nos mantém o nosso corpo dignificado. O pão que nós precisamos, né, tanto receber como oferecer, de dar a outra o mesmo direito que nós queremos ter. Então, meus amados irmãos, a oração nos inspira aos melhores dos sentimentos. A oração nos inspira a caridade. O que é a caridade, senão nós podemos ter a consciência de que a nossa vida deve ser compartilhada. Não retermos não só o pão material, mas o pão das necessidades básicas e essenciais e urgentes que nós precisamos ter e também proporcionar àqueles que estão a cada dia a perecer. E portanto nós pedimos assim, meus amados irmãos, que o pão que nós queremos, que seja também o mesmo pão que nós precisamos dar. Nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo Pai, Pai nosso que estás no céu. O Pai nosso que está no céu é o Pai que olha os seus filhos que estão na terra. Mas ao mesmo tempo, esses filhos de Deus que estão na terra, muitas vezes falta de nós a sensibilidade do amor, da ternura, do coração, de os vê-los como nossos irmãos, para podermos com eles chamarmos todos a Deus de Pai. Portanto, a nossa oração, quando verdadeira, é fonte de inspiração e da caridade.
A caridade que nos inspira a sermos mais sensíveis. A caridade que exige de nós sermos mais abertos. A caridade que nos dá a consciência de que nós não somos somente para receber, que nós precisamos também ter a consciência que nós precisamos dar também de nós, do que nós somos, do que nós temos. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, a nossa oração que inspira muitas vezes, o gesto da caridade é a oração que nos faz fontes, de caridade, que estende ao outro, a possibilidade de ser também dignificado, na sua realidade humana. Portanto, meus amados irmãos, a oração que nos faz firmar os pés no chão, com os sentidos em Deus, o provedor das nossas situações. Eu creio, meus amados irmãos, que toda oração deve partir de nós do desejo de entendermos o mistério da sabedoria de Deus, que é revelado aos nossos corações, que nos inspira aos melhores dos sentimentos para a vida cristã. E essa vida cristã que nós buscamos pela sabedoria de Deus, por inspiração do seu amor no nosso coração, nos dá a compreensão de quais são os nossos deveres de cristãos. E assim eu creio que quando nós temos uma vida de oração fortalecida na palavra de Deus, no ensinamento de Jesus Cristo, nós temos o olhar da sensibilidade e de ver sempre o outro como aquele o qual eu devo ter o meu compromisso de irmão. Que o bom Jesus nos dê a graça dessa compreensão, para que toda a inspiração de Deus na nossa vida seja um caminho para a nossa conversão, de entendermos a caridade, não somente de dar o pão, do corpo, mas o pão de tudo, de todas as realidades as quais nós precisamos para vivermos numa sociedade onde nós sejamos verdadeiros irmãos e certamente como irmãos bons cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.